Vou meditar hoje o título da mensagem é Uma Vida Além de Si Mesmo. Se os irmãos puderem abrindo em Neemias. É Antigo Testamento, tá? Neemias, Esther, Jó, Salmos. Se você achou Salmos, é mais ou menos o meio da Bíblia, volta. Que aí você vai... Vem essa sequência. Neemias, Esther, Jó, Salmos. Neemias, capítulo 1, tá? Quem for encontrando, Neemias 1. Alguém não poderá ler hoje? Espera aí que eu tô... Achei. Sem problema, a gente espera, querida. Pode, tranquilo, é só para organizar aqui. Achei. Boa noite, irmão Wanderson. Rapaz, querido. Chegou na hora da palavra, hein? Opa! Esse tá antenado. Olha, Abre aí no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, querido. Se alguém não puder ler, aí sinaliza aí que hoje dá para todo mundo ir participando. Eu vou falando o nome e aí a pessoa vai seguindo na sequência, tá? Todo mundo vai ler? Dá para todo mundo ler, tá? Que a gente vai até o capítulo 2, o segundo capítulo, até o versículo 5. Irmão Clailson, pode começar Neemias, capítulo 1. Oi, querido. No primeiro. Neemias, logo no 1 ali. Quantos versículos? Todo? Vai ser tudo, irmão. Não, mas o irmão vai ler só um. Lê só o 1, né? Aí depois Wanderson lê o 1, 2. É só ir na sequência. Aí depois, a irmã achou, a irmã Simone? Não, impressionante, não vamos se achar. Neemias. Eu tive para referência. Pode ir na referência devagarzinho que a gente vai chegando junto, tá, irmão? Então aí depois, irmão Alan, 1, 3. Amém. E irmão Fernando Apolinari, pode ler também? Gente, não é possível que você não vai assim, eu acho. Um é tão pouquinho. Você sabe. A Paulinho vai poder ler, não? Então, irmã Marina. Irmã Marina, 1, 4. Tá bom? Começa no 1? No 1. Achou, irmã Simone? Achei, nossa. Graças a Deus. Tá bom. Aí... então, irmã Marina, 1, 5. Aí, Apolinário. Eu voltei. Eu posso sim, tá? Tá bom, querido. Então vamos reformular aqui para ficar assim numa ordem que não vai nos atrapalhar para eu ir chamando, ó. Então primeiro vai Clailson, 1, 1. Depois Wander, 1, 2. Simone, 1, 3. Marina, pode ler? Pode. 1, 4. Apolim, 1, 5. E aí Alan, 1, 6. E a gente vai rodando assim, certo? Pode ler então, irmão Clailson? E a gente não lê, não? Não. Quer ler? Você não chama. Pode ler, irmão. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, 2. Irmão Wanderson. veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Irmã Simone, 1, 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, aí as portas queimadas. Amém. Irmã Marina, 1, 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu
5. Quem vai ler o 5? Apolinho, 1:5. Eu disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém. Alan. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Irmão Clailson. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Irmão Wanderson. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei sobre os povos, entre os povos. Irmã Simone. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Amém. Irmã Marina. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Irmão Fernando Apolinário. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que te agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Amém. Nesse tempo, eu comprei do rei. Amém. Agora, irmão Alan, pode começar no 2:1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Irmão Clailson. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo. Irmão Wanderson. Mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Amém. Disse meu rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Pode, irmã Marina, o 5º. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, que eu possa reconstruí-la. Amém. Até aí, queridos. Então, meus amados, essa é uma mensagem muito impactante. Por vários motivos, né? O mundo, meus amados, ele nos convida a que venhamos a viver uma vida dedicada a conquistas materiais, né? E com isso centralizada em nós mesmos, né? E ao contrário, nosso Deus, ele nos convence, nos chama para vivermos os planos dele nas nossas vidas. Eu peço aos amados que puderem fechar os microfones só para não dar aquele ruído, né? Então, meus amados irmãos, Neemias, ele foi uma pessoa que atendeu esse chamado de Deus, né? Ele vivia em um palácio, uma coisa muito interessante, né? Nós lemos aí, né? Meditamos, Neemias, ele estava distante, mas o coração dele estava lá ainda na terra dele, na terra onde os pais dele tinham sido sepultados, na terra do povo dele, né? Ele tinha, humanamente falando, pelos olhos do mundo, razões para
não se importar mais com nada. Ele estava no palácio, irmão. E a gente leu que ele era copeiro do rei. Isso quer dizer que, além dele estar no palácio, servindo ao rei, ele tinha que provar, o pastor Josué até no último culto ele fez menção a esses detalhes, muito importante isso. Ele tinha que provar as comidas e aquilo que o rei iria beber, porque ele era uma espécie de guardião também. Além de servidor do rei, ele guardava a vida do próprio rei para que o rei não morresse envenenado, né? Alguns inimigos usavam desse artifício. E ele era o copeiro do rei. Em outras palavras, ele se alimentava com as comidas e bebia as bebidas do rei. Então, mesmo estando nessa situação, ou seja, longe do problema, mesmo estando abastado, mesmo estando vivendo num palácio, né? Você imagina um copeiro do rei, ele devia ter roupas especiais, como aquele mordomo, né? Que a gente vê naqueles filmes, né? Mas no sentido da época, né? Com as roupas mais especiais da época. Porque ele não podia chegar diante do rei de uma maneira inconveniente, né? Onde houvessem convidados, etc. Não. Bem trajado. Imagina, né? Toda a pompa que ele usufruía, vivia. Mas isso não fez com que o coração dele se tornasse um coração frio, um coração de pedra, gélido. Não, não. Ao contrário, quando ele encontrou um dos seus irmãos, você vê que ele procurou saber, né? E quando a resposta ruim veio, né, a respeito de todos os infortúnios, a desgraça que vivia o povo, a terra dele, né, a terra do povo de Deus, e a tristeza que o povo dele vivia, e a pátria dele, cidade, como estavam destruídas, né, isso mexeu com ele. E é importante, irmãos, a gente meditar nessa parte, porque muitas coisas nós vemos no mundo, irmãos, à nossa volta, que mexem com a gente nesse sentido de nos entristecer, né? Da gente ficar ali consternado com aquela situação, com aquela visão que tivemos, naquilo que ouvimos falar, né? Ou seja, aquilo que era para ser glória, aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para ser uma referência de paz, de prosperidade, de amor, de equilíbrio, de justiça, hoje chegou aos ouvidos de Neemias que era uma referência de desgraça, uma referência de derrota, de tristeza, de desânimo, de povo abatido, de pessoas sofrendo. Mas ele não parou por ali com a sua tristeza, porque ele sentiu duramente. A palavra de Deus chega a dizer que ele lamentou e chorou por dias, né? Então, nós vemos aí que ele não parou por aí. Isso é que é lindo. O que ele fez? Ele entrou num sentimento chamado compaixão. Ele passou a sofrer com aqueles que sofriam. Mas não é o sentido assim de ter dó, porque o mundo tem muita dó por aí, né? É no sentido da compaixão mesmo, porque aquele que tem compaixão, como Jesus, né? Que se compadeceu de nós, e morreu na cruz por nós, ele agiu. Mas como é que ele agiu, né? Isso é que é bonito também de meditar. Além dele estar, durante aqueles dias, chorando e lamentando, porque aquilo realmente o baqueou, ele foi fazer o quê, irmãos? Ele foi jejuar e orar. O servo de Deus, a serva do Senhor, quando há uma situação, um revés, qualquer coisa que mexe com a gente tem que fazer como Neemias, partir para a consagração, jejum e oração. Jejum e oração. E ele orou, jejuando, né, e orando a quem? Ao Deus dos céus. Isso também para mim é muito forte. Eu queria compartilhar com os irmãos esse entendimento. Por que ele, quando foi orar para Deus, ele falou, ó Deus dos céus? Porque quando nós estamos, meus amados irmãos, com um problema, já viu uma pessoa com problema? Ela fisicamente, ela externa, né, pelo seu comportamento, o que ela está passando no interior. Então, fisicamente, muitas vezes, enquanto a pessoa com problema, como? Cabisbaixa, assim, pensativa, né? Isso externa nela, assim, essa situação de olhar para baixo. Mas ele, naquele momento,
ele começou a olhar para o alto e dizer: ó Deus dos céus, seja qual for o problema que mexeu com o seu interior, não olhe para baixo, olhe para o Deus dos céus, aquele que está lá no alto, que é o Todo-Poderoso. Amém? Ele não se deixou ser cativo por um sentimento negativo, derrotado. Muitas vezes a má notícia vem e aquilo vai contaminando. As pessoas vão abaixando a cabeça. Mas tem que haver os Neemias que levantam a cabeça para o Deus dos céus, para aquele que muda a nossa sorte. E Neemias fez assim. E ele não parou por aí. Ele intercedeu pelo povo. Além disso, você vê a oração dele, você pode reler aí, uma oração profunda de quebrantamento. O que mais ele fez? Ele confessou o pecado. Meus amados irmãos, o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus para que ele não nos ouça. Está na Bíblia. Se nós não queremos um teto de bronze, quando a gente orar, queremos que a nossa voz realmente suba, a gente tem que orar como Neemias, com o coração quebrantado, confessando pecados. Ele não se omitiu, irmãos. Você pode ver a oração dele. Quando ele ora, ele não diz assim: Pai, perdoa os pecados do povo do passado. Não. Ele disse: Pai, o povo pecou, eu pequei, meus pais pecaram. Quer dizer, ele não se omitiu, irmãos. Ele não se viu assim acima dos demais, não. Ele se quebrantou na frente de Deus, né? E aí ele lembrou-se e orou ao Deus que guarda a aliança. Seja qual for a situação, irmãos, o nosso Deus é o Deus que guarda a aliança. Alguém pode ter sido infiel à aliança, e por isso as situações estão acontecendo. Mas o lado de Deus nunca falha. O que falhou foi o lado do homem. Deus nunca falha, ele guarda a aliança. O que estava faltando? Neemias cumpriu. Quebrantamento, confissão de pecados, se humilhou perante Deus e Deus o ouviu. E é isso que precisamos fazer, né? E ele orou de qualquer maneira? Não. Pode reler lá. Ele orou sobre uma promessa de Deus. Deus já lhe deu promessas? Ore em cima da promessa. Não abandone essa promessa. Porque quando a gente abandona, esquece, entre aspas, a gente está dizendo para Deus: Deus, o Senhor prometeu, mas eu não acredito. Ele não. Ele orou ao Deus dos céus, ele lembrou-se e falou isso para Deus, que Deus é o Deus das alianças, e mais ainda, ele orou em cima da promessa de Deus. E Deus abriu a porta, meus amados irmãos. Mas eu acho lindo isso na atitude de Neemias. Mesmo Deus abrindo a porta, porque quando o rei, você leu aí, nós lemos, né? Quando o rei, ele viu o semblante do Neemias, né? E perguntou a ele o que estava acontecendo, Neemias falou, o rei virou para ele e falou: o que você quer? Deus abriu a porta naquele momento para Neemias. Mas o que eu acho lindo é que, se você reler, e eu convido você a fazer isso, olha que eu estou frisando isso, porque Deus vai lhe acrescentar muito. Faça isso, medite. Você vai perceber que Neemias orou novamente. E isso é muito forte. Isso quer dizer o seguinte: meu Deus, por mais que o Senhor tenha aberto já a porta para mim, eu vou entrar contigo. Eu vou se o Senhor for. Se o Senhor me mandar ficar, eu fico. E como o Senhor me disser, eu vou fazer. Ele não se desligou de Deus. Ele não deixou, apesar da bênção, porque a porta tinha se aberto, de estar sujeito a Deus. Continuar na vontade de Deus, né? E o que isso é muito forte, meus amados irmãos. E nós precisamos, eu vou frisar aqui 2 pontos, tá? Que Deus quer, agora fazendo um paralelo com a nossa vida, né? Deus vai mandar a provisão. Sabe essa situação que você estava ouvindo essa palavra agora e você sentiu assim uma fé agora? Deus mexeu com você dizendo: sabe aquilo que eu te fez lembrar? Pois é. E essa palavra está nos dando a fé de dizer o seguinte, que Deus, ele vai mandar a provisão. Ele não mandou a provisão a Neemias. Deus deu tudo que Neemias pediu, irmãos. Tudo através do rei, né? O rei disse: o que você quer? Neemias respondeu e deu. E o rei, que estava ali sendo, na realidade, um instrumento naquele momento, ele deu tudo que Neemias pediu. E olha que não foi coisa pouca não, irmãos. Foi coisa muito, muito, mas muito pesada. Por quê?
porque o rei estava permitindo aquilo ali para um povo estranho, irmão. Um povo que estava ali, na realidade, sendo buscado através da compaixão de Neemias. Mas não era o povo daquele rei. Aquele rei poderia dizer, não vai não. Eu não tenho nada com esse povo, não conheço esse povo não fez nada por mim. Não. Ele não falou nada disso. O que você quer? Você quer madeira? Você vai ter madeira. Você quer carta para os governadores? Tem as cartas. Imagina ele escrevendo cartas, irmãos. Imagina o que poderia passar na cabeça do rei. Poxa, eu vou mandar uma carta para um governador de uma terra estranha. Ele vai achar a coisa mais estranha do mundo. O que esse rei quer? Será que ele quer me invadir aqui de novo? Ele está me mandando carta. Para que isso? Uma coisa altamente fora de uma coisa normal, de uma lógica humana. Mas ele mandou carta para todos aqueles governadores, mandou provisão, teve segurança, teve tempo para ele cumprir a obra. Aquilo que ele pediu, até o tempo que ele pediu, o rei deu. Tudo isso porque Deus estava na situação abençoando. Deus vai estar na nossa situação, porque ele falou através da palavra ao nosso coração, ele vai mandar provisão. E tudo para que nós vivamos o quê? Os nossos propósitos, os nossos próprios propósitos. Neemias não fez assim. Ele estava ali vivendo os propósitos, olhando além dele mesmo, de si mesmo. Ele estava olhando para o outro, os outros, o seu povo, a sua terra, a sua cidade, a sua referência de vida, de paz, de presença de Deus, de justiça. E mais o segundo ponto, né? Ele fará que pessoas, amados irmãos, olhem para nós e nos imitem, tomando a nós mesmos como exemplo. Isso é muito forte também, né? Deus vai fazer isso. Neemias não fez essa obra sozinho. Ele voltou para aquela terra, você pode continuar lendo, você vai ver que Deus permitiu e Deus cumpriu através de Neemias o propósito que Deus mesmo colocou no coração de Neemias. Ele reconstruiu o muro. E a vitória que ele tanto almejou para o seu próprio povo, Deus, através dele, fez acontecer. Então, e ele não fez isso sozinho. Pessoas ficaram na mesma fé, pelejaram na mesma peleja e lutaram pela fé, construindo aquele muro novamente. Meus irmãos, se Deus nos deu a visão, Deus também nos dará a provisão. A visão que Deus, através dessa palavra que você escutou agora, essa palavra mexeu com você. Essa visão que Deus te deu agora, Deus vai te dar a provisão para que você possa realizar esse propósito, ou esses propósitos, porque nós não podemos viver uma vida sem propósitos de Deus. Nós já temos os nossos propósitos, mas quais são os de Deus? Qual é o legado que nós queremos deixar, meus amados? Nós realmente precisamos viver além de nós mesmos. Nós precisamos deixar um legado. Amém, meus queridos irmãos? Glória a Deus? Amém. Meus amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos os amados que chegaram depois, irmã Carla, irmã Valéria, irmão Maurício. Deus abençoe, viu? Bem-vindos. Glória a Deus. Queridos, vamos para algumas perguntinhas aqui. Veja ali também, irmã Daniela. Que bom Deus te abençoe ver. também. Glória a Deus. Tá Bem. melhor? Estou melhorando. Graças a a Deus. Deus. Tá com a carinha boa ela, né? Amém. Vamos para a primeira pergunta. Ela é um pouco longa. Aí, se vocês não entenderem, quiser que eu repito aqui, tá? Neemias ouviu a notícia dada pelo seu irmão Hanani e se compadeceu com o sofrimento do seu povo. Ele chorou, orou, jejuou e falou com o rei. Ele não se acomodou apenas no cumprimento de seu ofício de copeiro. Ele viu uma situação favorável e olhou além de si mesmo. A pergunta é: faz diferença para você as pessoas estarem sofrendo? Comentem sobre isso. Faz diferença? Será que faz diferença para nós?
Porque gente sofrendo tem em todo lugar, né? Mas faz diferença para você, a ponto de você agir como Neemias? Acho que sim, para todo mundo. Amém. É uma questão de empatia, né, ao outro. Aham, com certeza. Mais alguém? Eu acho que, às vezes, você vê alguma situação, acho que deixa você mais sensibilizado que outras. Aham. Mas se você ser completamente indiferente ao sofrimento alheio, eu acho que é um pouco difícil. Só se for bem muito ruim mesmo, né? Thaís, Oi. o que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que até, como a irmã Simone falou, a gente até se sensibiliza, né, com a dor alheia, com o problema, a gente se sente tocado, mas eu acho que agir como Neemias, estou falando por mim, né, é mais difícil, né, não somos... eu ainda me questiono muito sobre isso, porque muitas vezes quando eu me deparo com a dor do próximo, com o sofrimento, isso me toca, mas eu ainda me questiono no sentido do que eu posso fazer, né, do algo mais, não só me sensibilizar. Eu acho que a gente até se sensibiliza, mas agir como Neemias já é mais difícil, a gente fazer alguma coisa, ir além, né? Eu acho que se sensibilizar, como a irmã Simone disse, é realmente uma coisa comum, né? A não ser que você seja uma pessoa muito fria, não tenha empatia, mas você fazer algo, aí já é um passo a mais, né? E nem sempre a gente faz, estou falando até por mim mesma. Eu, às vezes, me passo por... Assim, quem trabalha no centro, eu acho que hoje em dia é todo o Rio de Janeiro, mas o centro é um local muito forte para essas coisas, né? É uma presença muito pesada até. E eu fico pensando nisso. Às vezes eu chego no trabalho e falo assim, ai, caramba, eu podia ter feito tanta coisa aqui no caminho, né? Tanta coisa ruim que a gente vê e muitas vezes sensibiliza, mas a gente não age. Assim, é meu ponto de vista. É verdade. Fala, irmão Wanderson. Em cima do que a irmã Carla falou, do que a irmã Simone falou, o que a irmã Carla falou, eu penso exatamente a mesma coisa. A irmã Simone também. Eu fico pensando assim, às vezes, pessoas, né, morando aqui mesmo no Recreio, nas Américas, ali, às vezes você passa e vê, né, eles, os lugares que estão fechados à noite, as pessoas vão para lá. A gente pensa assim, porque, por exemplo, se você, às vezes, passa alguém pedindo, aí você dá R$2, R$5. É uma coisa assim, eu fico pensando, o que isso faz diferença na vida da pessoa? Eu penso assim, eu não sei, assim, eu acho que se nós, às vezes, orarmos pela pessoa assim, que está ali naquele momento, a gente para um pouquinho, eu acho que Deus pode muito mais do que nós, né? E a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, assim, eu acho que às vezes, se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo mais por ele do que se a gente dá R$2 para ele, por exemplo. Porque é muita coisa, assim, é muita gente precisando, é muita coisa que acontece. Mas, verdade. Assim, Deus é dono de tudo, é poderoso. Então, eu não sei, o que eu penso assim, e às vezes a gente não faz isso. Eu estou falando isso, como diz o apóstolo Paulo, né? Às vezes a gente não lembra e está fazendo uma coisa, está fazendo outra, de parar um pouquinho e orar a Deus pela aquela pessoa específica. Eu acho que se a gente fizer isso, vai ser um pouco do que o Neemias fez, né? Em relação a um caso específico, né? Mas é o mesmo, isso que a irmã Carla falou, a irmã Simone falou, é a mesma coisa que passa, né? Pela nossa cabeça, né? É verdade.
o Neemias, ele teve ajuda, né, irmãos, também. Ele não fez tudo sozinho, ele teve ajuda. Ele teve ajuda até do rei. Mas por quê? Porque ele se sujeitou primeiro a Deus, né? Quando a gente se sujeita a Deus, todas as coisas são acrescentadas. O que eu procuro fazer, assim, na medida do possível, realmente é difícil a gente na correria do dia a dia e tanta gente precisando na rua ou em todo lugar. Eu, por exemplo, eu vejo médicas desabafando comigo do nada, então porque está precisando só de uma conversa, uma oração. Então, o que eu procuro fazer é plantar coisas que vão gerar frutos para o reino de Deus, porque como o Wanderson falou, dinheiro você dá, daqui a pouco acaba. Comida também, você dá, satisfaz ali, daqui a pouco a pessoa está com fome de novo. Mas a palavra de Deus, as coisas de Deus, elas ficam na vida da pessoa para sempre, se aquela pessoa receber e for uma boa terra, né, que dá fruto também. O bom da terra é bom do céu, né? É isso aí. Agora, podendo ajudar, irmãos, é como Jesus disse, né? Dê a todos que te pedirem, né? E lá em Tiago, se não me engano, também diz, né? Que se a gente disser, podendo ajudar, disser para o irmão, vá em paz e não der aquilo que é necessário para ajudar também outras partes, né? A gente não atendeu, né? Assim, o que Deus espera de nós, né? Então, assim, o que a gente precisa é ter a sabedoria, né? Para amar a pessoa de uma forma mais completa possível, né? E tentar modificar, né? Às vezes você está no carro, nem tem como você fazer alguma coisa. Você passou, já viu uma situação que nem você voltar lá, já nem está mais. Mas como o irmão Wanderson falou, pelo menos uma oração, né, irmão? Para aquilo se tornar numa ação. Para não ficar só num sentimento, né? Um pesar, uma lamentação, né? Meu Deus, mas de novo a minha cidade com isso, etc, né? Mas aquilo se tornar numa ação. E às vezes, assim, a gente não sabe como Deus age, né? E às vezes parece até, pode ser um pouco daquilo que Jesus falou, né? Vem para a direita, vós que fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse aquilo outro. Aí os que foram para a direita falaram, mas Senhor, eu fiz isso. Ele falou, quando fizeste aquilo outro, fizeste, né? Então a gente realmente precisa confiar, né, em Deus até para ajudar o próximo, irmão. Buscar em Deus até para ajudar, né, de uma maneira eficaz, de uma maneira que realmente possa transformar. Mas alguém gostaria de somar, né, irmãos? Somar. Porque assim, se cada um fizesse a sua parte, né, o formigueiro, né, já viu o formigueiro, como é que é o negócio organizado? A formiguinha dá um exemplo pra gente. Ela não tem comandante, mas ela vai resolver os problemas da comunidade, né? Então, infelizmente, na realidade, né, se cada um fizesse a sua parte, mesmo que pequenininha, eu tenho certeza que seria muito melhor, né? Então, a gente precisa também não desanimar, né? Por que eu estou falando isso? Porque, assim, o desânimo, às vezes, eu vou fazer isso, então não vai adiantar, não. Né? Eu acho que só da gente estar com uma consciência em paz e leve, dizendo assim, mesmo que seja uma parte pequenininha, mas eu fiz a minha parte, acho que já é uma benção. Mas alguém gostaria de acrescentar, queridos? Em relação ao Neemias achar graça diante do rei, isso também remete também aos ensinamentos de Jesus, que nós devemos respeitar os nossos chefes. Porque Deus fala que nós temos que ter obediência para aquele que ele instituiu autoridade aqui na terra. Porque se você não respeitar aquilo que você vê, como é que você vai respeitar o que você não vê? É verdade. Então ele achou graça diante do rei. O rei fez tudo aquilo que ele quis. Por quê? Porque ele era um servo obediente. E isso agrada a Deus. Né? E em relação às pessoas sofrendo, na verdade, o amor está esfriando. Hoje você não tem mais sensibilidade, porque é tão comum você passar e ver pessoas necessitadas, que muitas das vezes a gente acaba até esquecendo, né? Que a gente tem que ter olhos de fé e ver que aquela pessoa também pode sair daquela situação.
como todos nós aqui um dia passamos na mesma situação que eles. Eu digo isso espiritualmente. E a gente tem que olhar para aquelas pessoas que estão necessitadas e pedir a Deus ali, né, claro, que ela também pode sair daquela situação. Ela pode dar a volta por cima. Amém. E é isso que eu penso, né? Uma a gente benção. tem que ter, claro, o coração quebrantado ali, diante daquela situação, mas olhar com fé e pedir a Deus naquele momento ali, claro, na primeira possibilidade de que Ele mude a sorte daquela pessoa. Amém. É verdade. Eu acho que eu penso isso aí. Volta para a questão do quebra-gelo, né? Será que a gente está olhando de verdade para as pessoas ao nosso redor? Com os olhos de Deus? Será que se Jesus estivesse no nosso lugar naquele momento, ele ia passar direto por aquela pessoa? Bom samaritano. Vamos para a segunda? Ou alguém quer falar? Pode falar, irmão. Não, só lembrando que quando, acho que foi Pedro, não lembro bem, que passou na porta do templo e tinha uma pessoa pedindo esmola, né? Foi Pedro? Sim. Que ele falou que não tinha prata nem ouro, né? Mas o que ele tinha de graça ele dava pro e deu a melhor parte. É verdade. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para a segunda. Deus não colocou Neemias numa posição de influência sem propósito. Você tem conseguido ser fiel a Deus, reconhecendo que onde Ele te coloca é porque deseja te usar? A gente falou isso para Carla semana passada, não foi? Lembrei disso agora. É verdade. Eu acho que se a gente tiver essa noção de que tudo, né, que Deus dá na nossa vida, né, tudo que acontece na nossa vida é dado por Deus, direcionamento de Deus, a gente com certeza vai estar no lugar com essa missão, né? Dando retorno à confiança que Deus deu, né? Eu até uma vez falei isso para você, né, Thaís? Que quando eu estava indo para o trabalho uma vez, eu lembrei que há muito tempo atrás, quando eu estudava, era uma coisa que eu pedia a Deus, é que eu trabalhasse no centro. Eu achei engraçado que quando saiu a minha convocação, que era para o centro, aí Maurício, algumas pessoas, você não quer pedir para tentar arrumar, para vir para outro lugar? Eu falei, não, se Deus me colocou lá, Ele tem um propósito na minha vida. Eu lembro disso. Eu não pedi, né? Lembro. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se a gente tem certeza, né, que é o meu caso, de que cada coisa que acontece na minha vida é obra do Senhor, eu só tenho que agradecer e... deixar Ele te usar. Deixar, exatamente. Dar a Ele o pagamento por essa graça que Ele deu na minha vida. E o pagamento é esse, eu falar da palavra dele para todo mundo. E eu realmente tenho feito isso, graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Que benção. Que benção. Alguém mais, amados? Então, tem tanto microfone desligado. Profundas meditações. O que eu penso é que existe uma resistência muito grande quando a gente muda de situação. Quando você muda de situação, gera aquela resistência, daquela novidade, do que está por vir. Mas a gente depois acaba percebendo que tudo foi vontade de Deus. No começo você fica um pouco com medo ali, mas quando você vê que as coisas começam a se desdobrar e você percebe que Deus quer te usar ali também, aí é só glória. Alguém aqui já foi para um lugar que não queria ir porque Deus direcionou para ir? Não. Eu não entendi. Essa eu vou falar, hein? Estou aqui dirigindo.
Fala, irmão. Boa noite, irmão. Eu entrei bem depois, estou dirigindo aqui. Estava aqui ouvindo aqui já. Essa pergunta é boa, já fui para alguns lugares, irmãos. E eu só fui entender depois pela boca de uma pessoa que falou isso para mim. Olha, eu te contratei por causa de toda essa lugar que você passou. Eu falei, meu Deus. Eu chorei tanto por Deus nesse lugar. Meu Pai do céu. Eu falei, Senhor, obrigado. Não foi nada em vão. Nosso trabalho do Senhor não é em vão. Amém. Glória a Deus. Eu lembro que um desses lugares, irmão, era muito longe de casa. Era uma viagem todo dia, ia de carro. Dormi no volante várias vezes. Sempre guardava para não sair da estrada, né? Eu ia e voltava. E aí uma vez eu lembro que uma pessoa lá desse local falou para mim assim, irmão, você é crente, né? Tava tão mal esse seguir, irmãos. Eu falei, eu sou. Ele não deixa esse brilho no olhar aí sumir não, porque o mais importante já tem já. Continua vivo no Senhor. Olha, não mudou nada no dia estereotipamente falando, mas interiormente mudou tudo, né? Que benção. Porque foi Deus falando mesmo naquele momento, enfim. Ser guiado por Deus tem suas dificuldades, né? Ele não prometeu assim, muita rosa no caminho, não. Mas é só Deus para dar a gente refrigério e entender que está passando por aquele momento, aquela situação. Mas a vontade dele tem um propósito que a gente não consegue enxergar. Mas lá na frente a gente vai entender um dia. É verdade. É só a gente continuar se deixando guiar por Deus que a gente entende por que está ali, para que está ali, não é? Ao invés de fazer igual o povo de Israel, que não ficou desobedecendo a Deus e ficou dando círculo no deserto e não saía do deserto de jeito nenhum. Demorou 70 ou 40 anos. 40 anos. É verdade. Mas alguém foi para algum lugar que Deus queria que você não queria ir? Agora eu entendi. A gente foi, né, para Recife. A gente não estava querendo ir para lá, não. Agora você imagina a cabeça do Neemias, irmão. Pensando assim, eu vou chegar lá, vou encontrar o quê, né? Se o irmão trouxe essa notícia, imagina eu vendo lá as coisas tudo caído, lá tudo despencado, quebrado. Mas isso não deixou ele, vamos dizer, paralisado, né? Ele foi mesmo, assim mesmo. O que ele tinha era notícia, ele não tinha visto como é que estava, né? Ele deve ter visto coisa muito pior, irmãos. Ele ouviu falar de um resumo ali, né? Ao longo do caminho ele deve ter visto cada coisa de arrepiar, mas ele não retrocedeu, ele foi até o fim. Inclusive para executar a obra. Mais alguém? Então vou fazer a terceira, hein? Muitos aqui não estão preparados para viver uma grande causa com Deus, pois não sabem o que querem de verdade. Refletindo sobre essa frase e por tudo que estudamos, responda a essa pergunta: o que você realmente deseja realizar? Amém. Vou repetir, hein? Isso aqui está entre aspas, tá? Essa primeira frase. Muitos aqui não estão preparados para viver uma grande causa com Deus, pois não sabem o que querem de verdade. Refletindo sobre essa frase e por tudo que estudamos, responda a pergunta: o que você realmente deseja realizar? Olha, eu vou falar, eu exatamente não sei. Mas eu tenho vontade, assim, de fazer útil onde esteja precisando. E peço a Deus que isso aconteça, né? Que me mostre. Eu tenho vontade de trabalhar com jovens. Eu tive uma infância e juventude muito conturbada. Então eu tenho vontade de um dia trabalhar com jovens, né? Os irmãos já visitaram o centro de recuperação, algo parecido, não sei.
ou na igreja, né? Porque, como eu já tive essa experiência de vida, foi muito complicado. Então, e tive assim, e posso dar graças a Deus, porque Deus em tudo me deu livramento. Glória a Deus. Glória a Deus. Apesar de tudo que aconteceu. Então, eu tenho esse desejo. Mas eu estou falando exatamente, eu não sei. Eu tenho vontade de ser útil em algum lugar. Assim, útil mesmo, né? Não só estar ali sendo mais um, mas fazendo a diferença. Amém. Glória a Deus, irmão. Vai orando. Amém. Vai orando para Deus te esclarecer isso aí. Não deixe de orar, não, irmão. Mais alguém quer comentar? Alguém sabe ou não sabe o que você realmente deseja realizar? O irmão Wander falou que não sabe, mas ele acabou falando que sabe, né? Trabalhar com jovens. Lá na igreja tem um ministério muito bom de jovens, gente, é excelente, tanto para adolescente quanto jovens mais velhos. E está escalado já para ir lá no, Wanderson. lá no centro de reabilitação, quando a gente for. Aí já Você, com o maior prazer. Vai ser benção. Mais alguém, queridos? Por que vocês estão tão quietinhos hoje, hein? Porque essa pergunta é muito profunda, muito emblemática. É mais uma pergunta para Deixa você. a gente ficou estranho de falar. A minha pergunta é o que Deus quer realizar na minha vida. Eu também tenho essa pergunta. Porque Eu também prefiro responder assim, que ele faça de mim aquilo que ele quiser. Eu estou aberta para isso. Mas sabia, a gente, no nosso próprio ambiente, a gente já sendo, né? A gente já faz um pouco a diferença, né? Você já se portando diferente, falando as coisas de Deus quando tem oportunidade. Ali, quem sabe que a vontade de Deus já não é ali mesmo onde você, que é onde a gente está, né? Eu acho que a gente já... Eu tenho meditado muito, né? Eu não trabalhava, então eu trabalho há pouco tempo, né? E eu tenho meditado muito nessa questão, né? Até no começo conversei muito isso com a minha chefe. A gente passa, vocês que trabalham mais do que eu há muito tempo sabem disso, a gente passa muito mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. Porque quando a gente está em casa é para dormir praticamente. Então eu acho, assim, trago muito isso para Deus. Que eu falo, Senhor, me usa no meu trabalho, porque é o lugar que eu mais passo meu tempo. Então, eu preciso ser útil ali. Eu sinto isso no meu coração, que Deus tem esse trabalho na minha vida. Amém. Então, eu às vezes estou até lendo o processo e me imaginando o que eu posso fazer dentro do processo para ajudar, sabe? Eu viajo. Eu estou lá dentro viajando. Eu sinto realmente, irmão, que é isso mesmo que você falou. Acho que Deus vai usando a gente sem que a gente nem se dê conta. Quando a gente se disponibiliza, a vontade de Deus vai sendo executada independente da gente. É verdade. As coisas fluem, né? É verdade. É o fluir de Deus. Agora, duas coisas que eu queria trazer aos irmãos para deixar a paz, né, reinar, porque Jesus é o príncipe da paz, tá, irmão? A gente chegou numa fase da vida e aí sim começamos a procurar a nossa vocação. Assim é na caminhada espiritual, tudo tem o tempo e o modo. Deus não faz as coisas de modo precipitado. Então continua caminhando. Se você já despertou para esse querer de alinhamento, né? Alinhar a sua vocação, vamos dizer, no âmbito espiritual, com a vontade de Deus, e saber de Deus qual é a sua vocação e alinhar isso, vai orando. Mas é igual a gente quando estava ali no antigo 2º grau, que a gente começava já a vislumbrar algumas profissões, né? Fazendo uma comparação. E você ia, através da maturidade, você ia consolidando aquilo ali. Então vai em paz, entendeu? Porque tem gente que fica aflita, né? A palavra de Deus disse, não vos inquieteis com coisa alguma.
Agora, saiba que a gente foi chamado para ser a luz o sal da terra e a luz do mundo. Então, continue dando sabor, continue brilhando, né? Fazendo o nome do Senhor Jesus ser exaltado. E vai caminhando com Ele, entendeu? E atento, porque Deus, no momento oportuno, Ele vai começar a te mostrar. E como é que Ele mostra? Eu quero, de maneira prática, irmãos, se você está com esse coração voluntário e está perguntando a Deus, vai ter um momento na sua caminhada que tudo vai falar com você a respeito daquilo ali. Se for missões, tudo vai falar de missões para você. Se for cuidado das crianças, você vai ter projetos que vão saltar à sua mente, coisas que vão aparecer, pessoas te falando sobre aquele assunto. Deus, ele sabe cercar direitinho, irmãos. Ele sabe cuidar direitinho e ele faz acontecer, entendeu? Agora, a pessoa também não pode, nesse momento oportuno, ficar... não é comigo. Fugindo, né? Fugindo, porque aí ela vai entrar assim num vento de Jonas. Não faça isso. Não faça isso. Tá, não entre nesse barquinho não de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Você viu onde ele foi parar. Então, irmãos, assim, mas Deus é amor, tá? Ele, na realidade, ele quer que a gente se realize com ele. Esse é o coração do nosso Pai. Qual é o pai que não quer ver o filho realizado, irmãos? E ainda mais realizado com ele mesmo. Porque é tudo por ele, para eles, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então fique em paz. Mas não deixe de caminhar e não deixe de levantar o ouvido para escutar o Papai do céu. Ele vai te direcionar. Amém, querido? Diga, irmã. Amém. Diga, irmã Valéria, quer falar? Eu estou refletindo ainda sobre a pergunta. Amém. É profunda. É profunda, porque é difícil de responder, né? Eu acho que em alguns momentos eu devo até confundir o papai, porque ele deve pensar, porque cada dia eu quero uma coisa, aí ele não entende. Aí eu falo assim, né? Para cada dia, mas aí eu falo, Senhor, tá bom, seja a tua vontade, mas sim. Aí, mas enfim, a gente respeitar, entender, né? E buscar a voz de Deus é mais importante, né? Amém. No processo, a gente vai encontrando muitas respostas diante de... Amém. Glória a Deus. Enquanto isso, eu acho que Deus está chamando alguns aí para liderar a célula, então vocês ficam atentos, tá? Ao que o Espírito Santo vai falando. Ô, glória. Amém. Amém. Vou ficar tão feliz, né? A gente vai ficar tão feliz de ver vocês aí voando alto. Ô, glória. É verdade. Vamos voar juntos? Com a vontade de Deus, tá, irmãos? Com a vontade de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão Henrique. Amém. Bandeirinha, glória a Deus. Vamos lá. Acabou, era essa é a última. Então, amados, vamos... Eu queria pedir agora para a gente fazer um momento de oração, onde a gente peça duas coisas para Deus, mas com sinceridade, né, irmão? Deus, abre os meus olhos espiritualmente falando, né? Como Neemias, ele abriu os olhos, uma visão, né? E, meu Deus, me ajuda a cumprir isso daí que o Senhor quer, tá? Seja no teu momento, né? No momento de Deus, porque às vezes a gente quer as coisas, mas não é tempo ainda, né? Mas que seja no momento de Deus. Vamos orar então, queridos? Oremos. Santo Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, porque o Senhor se mostra grande. O Senhor chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as que são, Pai. Meu Deus, isso é uma coisa que chega a impactar de tão impressionante. Um copeiro revolucionar uma cidade inteira, Pai. Reconstruir as barreiras que significavam que a paz vai voltar a Jerusalém. Porque os muros significavam proteção, Pai, de toda a investida maligna de fora. E no mundo espiritual, Neemias realizou isso, Pai. Claro que se materializou naqueles muros, mas o sonho que o Senhor colocou no coração dele foi tão tremendo, Pai, que ele transformou uma cidade, ele mudou os corações de corações abatidos, de corações caídos, de corações negativos, entristecidos, vivendo a desgraça,
para um local cheio de graça, de equilíbrio, de paz, novamente, de esperança, Pai. Meu Deus, nós ficamos tão alegres de perceber isso, Pai, através da Tua palavra. Como pode um pequenino copeiro chegar a fazer isso, realizar um intento desse tão grandioso, Pai? E o Senhor deu a ele a vitória. E não foram só esses os desafios que ele teve. Quem continuar a ler a história de Neemias vai ver quão grandes desafios se apresentaram, mas em todos os momentos o Senhor glorificou o seu nome, porque o Senhor é Deus. E ele teve vitória em todas as pelejas, Pai. E aquele muro foi construído, Pai. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda, Pai. Nós te louvamos e nós queremos. Nós não queremos fazer coisas que não sejam da sua vontade. Nós queremos o teu propósito na nossa vida. Amém. Portanto, nós te pedimos, abra-nos os nossos olhos espirituais, Pai, para ver aquilo que o Senhor quer que vejamos. Amém. Para que nós percebamos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Ou para que percebamos o aperfeiçoamento que o Senhor quer do propósito que o Senhor já nos deu. Amém. Pai Celestial, que ninguém se precipite. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo e um modo, Pai. E o Senhor, nós te pedimos que nos faça perceber, entender o tempo e o modo. Amém. Pai, faça-nos também cumprir esse propósito, Pai. Porque como eu comparei de uma maneira muito rudimentar anteriormente, mas fazendo uma comparação, aquele que vive uma vocação que não é a sua, ele não se realiza, Pai. E nós queremos nos realizar. Antes disso, nós queremos agradar ao Senhor e fazer com que o seu coração se alegre. Glória a Deus. Que o Senhor se realize com as nossas vidas, com os nossos atos, com as nossas atitudes. E sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós estaremos agradados cumprindo a tua vontade. Oh, Senhor, e nós te suplicamos, Pai, ajuda-nos com o Espírito Santo. Amém, que nós venhamos Senhor, a cumprir ajuda, esse chamado, esse propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. É verdade, E quem Senhor. crê e quer dessa maneira também diz assim, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Meu Deus. O rei disse a Neemias, O rei disse a Neemias, o que você quer? o que você quer? E que eu, como Neemias, E que eu, como Neemias, eu venha orar que eu venha orar para te responder, meu Deus. para te responder, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, queridos. Amém. Glória a Deus. Pedidos específicos de oração. Não, pode. Eu gostaria de pedir pelo Jaime, aquele que eu coloquei na célula. Jaime, né? Ele teve uma piora, estava melhorando, apresentou uma piora, orar, né, para Deus possa intervir, Deus poderoso,